Olá! Na nossa última reunião de conteúdo, ficou muito evidente como que tem sido difícil para a maioria dos que estão interagindo conosco falar sobre o TCC. Então, a gente veio fazer esse vídeo para você pegar algumas dicas na hora de preparar o seu. Veja só, do que a gente pôde listar de dificuldade entre as pessoas que se manifestaram, e sim, isso é um convite para você se manifestar. Você que se sentiu tocado, você que se sentiu instigado no Pergunta que eu respondo, pergunta, porque eu respondo mesmo. E você que teve aí alguma dúvida, algum item que ainda não colocou para fora, comenta, vem, responde os stories, que a gente está em cima desse material para responder para vocês. Então a gente separou 4 tópicos sobre o TCC do que apareceu nessa última semana. Primeiro, alguns 3 ou 4 pessoas chegaram a dizer que a dificuldade que tinha com o TCC eram todas. E isso é um problema, porque se são todas, na verdade os sujeitos talvez nem tenham um norte. E a gente vai falar um pouquinho disso. Para você imaginar do que trata um TCC, é um trabalho de conclusão de curso. Não tem que ser mais do que isso. A nota do teu TCC, por exemplo, não vai reduzir toda a sua trajetória, todos os estágios que você fez, todas as aulas que você participou, todas as pessoas que você conheceu, são muito maiores do que o seu TCC. Mas se você não sabe nem por onde anda, nem que diabo é isso, continua acompanhando a gente, porque já já a gente vai abrir um blog, vai abrir o canal no YouTube para dar dicas sobre tudo isso. Então fica bem esperto e fica ligadinho e o mais importante, interage conosco. Bom, segundo ponto, além do todas, porque não dá para falar de todas sem saber qual é a real dúvida, mas assim, dificuldade de apresentar. Bom, talvez dificuldade de apresentar um trabalho venha de outro tempo, venha de outras histórias. Talvez desde a escola, uma experiência infantil pode ter marcado ao ponto de parecer ruim ter que apresentar. Talvez não seja nada disso, eu sempre, desde que eu me entendo por gente, nunca gostei. Talvez seja uma dificuldade minha comigo mesmo, na minha dificuldade de me apresentar com a minha história. Algum detalhe da minha história que eu não gostaria de expor, por isso eu não vou para frente da plateia. Talvez ainda seja com a minha autoimagem, enfim. Isso é importante dizer, porque o momento do TCC, como o momento dos trabalhos, parece crucial. Mas se ele é crucial demais, talvez exista alguma outra questão que esteja sendo refletida lá na hora da apresentação. Por isso vale você chegar mais perto de nós, vamos conversar sobre isso, vamos colocar essas cartas na mesa e desvendar os mistérios da apresentação. Fica de olho, se conheça bem, entenda seus sinais e observe aqueles assuntos que você não gostaria de tocar neles, porque normalmente eles são sinais de resistência. Pode ser você se expor na apresentação do trabalho, pode estar significando alguma outra experiência. E é a essa outra experiência que você talvez responda fugindo da apresentação de trabalho. Respostas rápidas, eu sei que os temas são densos, mas a gente precisa respeitar o público leigo. Escrever. Escrever pareceu difícil. Produzir, tirar da minha cachola alguma coisa referente ao TCC. E aí talvez não seja uma questão da história. Bom, na história do ponto de vista do hábito da leitura e da prática da escrita. E isso aí você consegue ao longo da graduação, enfrentando com honestidade os seus trabalhos, as suas provas, você desenvolve a habilidade de leitura e escrita. Se for nesse sentido, tá tudo ok. Mas muitas vezes a dificuldade para um TCC está no objetivo de cada capítulo, na razão de cada etapa do trabalho. Se eu não tenho muito claro na minha mente o que é uma introdução e quais elementos que precisam estar lá, é difícil para mim escrever cada um. Por outro lado, se eu entendo perfeitamente qual é o sentido de cada etapa do TCC, produzi-los é mais simples. Talvez eu consiga fazer um esqueleto, uma ideia básica, e depois ampliar essa ideia parte a parte. Isso é algo que a gente também pode falar mais detidamente num próximo momento. E a quarta e última foi quando nos perguntaram sobre de que modo estruturar o TCC para trabalhar sobre ele. E isso é uma dica que nós vamos te dar. No futuro muito breve, nós vamos oferecer todas as dicas de cada etapa, cada momento do TCC e mais.
Vamos falar ainda dos bastidores do TCC, as relações que precisam ficar muito bem delineadas para você ter sucesso. Agora, muito antes do sucesso, eu gostaria de te dizer que o TCC não resume a sua vida. Quer seja na monografia, quer seja no artigo, quer seja terminando sua pós-graduação ou em cada disciplina no mestrado. Não importa. Você, enquanto a sua experiência e a bagagem de aprendizado que você retira na relação professor-aluno vai ser sempre muito maior do que o resultado que você conseguir com um trabalho de conclusão de curso. Que essa ideia fique no seu coração e nos acompanhe, porque nós vamos falar passo a passo de todos os momentos desses trabalhos. Muito obrigado, até a próxima!